A gente tinha lá a jato de tinta, legal, as multifuncionais, Exatamente. as laser. E antes disso, eu queria te colocar uma coisa que você comentou. A gente percebe que no Brasil, por ser tão grande, você tem regiões que têm mais desenvolvimento tecnológico do que outras, entendeu? Então você tem cidades que têm mais consumo de tecnologia do que outras. Você tem essa percepção já? Eu tenho essa percepção, mas ela tem mudado de algum tempo para cá, até porque muitas prefeituras e muitos governos têm investido de maneira positiva nos labs. Então, o lab é um local onde as crianças ou os jovens vão desenvolver projetos de desenho, de impressão 3D, vão montar pequenos robôs, vão entender da parte prática como funciona um circuito, etc. Então, o acesso a essas tecnologias tem facilitado, né? Os conteúdos de internet facilitam isso, mas existe realmente uma diferença de tecnologia em regiões para outras regiões. Então, o que eu quero dizer? Vamos pegar aqui o eixo Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. Esse é um setor que consome um determinado tipo de tecnologia. Dentro de outras regiões menores, com um orçamento menor, onde a tecnologia ela é mais cara, vamos falar assim. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, o jovem prefere comprar um telefone do que uma impressora, ou ele tem que tomar uma decisão. Uma impressora, um laptop, um notebook ou um telefone. Sim. Né? Então, você tem essas variações aí de orçamento. Então, o que é mais importante é estar sempre pensando em produtos que consigam atender a todos, né? De certa maneira. Não só o mercado corporativo, exatamente. como pessoa física também. Exatamente. E assim, a questão do empreendedor, né? Você tem hoje muitas pessoas que estão fazendo seus trabalhos em casa, estão fazendo os seus pequenos negócios, a sua pequena administração. Então, aquele equipamento ali, ele não pode ser um custo não pode ter um custo muito alto. Tá. Né? E aí nós entramos em 3D, né? 3D. Essa geração 3D agora. 3D. Eu fui visitar uma fábrica esses dias e a pessoa virou para mim e falou assim, cara, essa peça aqui, essa peça aqui, essa peça aqui é impresso aqui. Eu tenho... Produzido aqui em 3D. Então a gente já não tem necessidade de comprar isso. Tá? Como é que você está vendo isso e como é que a HP, por exemplo, que você trabalha lá, está tocando isso? A gente tem a questão da impressora 3D bem dividida, como eu te falei, nessas aplicações, né? Porque o hardware de uma impressora 3D ele é um hardware que leva tempo para ser desenvolvido e é um hardware que tem um custo demandado ali os seus componentes, etc. Não é um hardware barato. Então, para que ele tenha o seu valor, de certa forma, totalmente aproveitado, ele tem que ter uma grande produtividade. Então, os equipamentos que têm o maior valor, a maior produtividade, estão sendo utilizados, por exemplo, por montadoras. Né? A montadora alemã utiliza para algumas determinadas peças impressora 3D. E você tem, como eu te falei, nos labs, ali poxa, eu quero fazer o meu projeto. Isso aqui, ó. Exatamente. De um boneco, de um personagem meu, que é uma criação minha. Eu quero produzir isso aqui. Como é que eu faço? Não, vamos num lab, vamos produzir. Inclusive, existe um outsourcing de lab, que seria ao invés de ser uma fotocopiadora, é uma empresa que você leva o seu projeto lá e ela vai te cobrar por hora de camadas que vão ser sobrepostas para produzir o teu trabalho. Então, às vezes, você não precisa nem entender muito de impressão 3D, mas se você você entender do projeto e deixar ele tranquilo, com código aberto, enfim, que possa ser tocado. Então, a HP ela atua na parte de 3D, na parte mais industrial. Tá. Mas você tem máquinas hoje para produzir desde um chaveiro, sim,
e até máquinas para construção civil. Aí muda as marcas. Sim, muda as A marcas. gente vê a construção civil usando 3D lá fora, acelerando. O pessoal usa, no Brasil usou muito, o pessoal de... me fugiu o nome agora. Lembrei, escolas de samba. Para fazer... Né? Então, tudo que era feito no isopor, cortado, lixado, então você tem muita coisa ali que já é pré-moldado e já vai... Para impressão. Poxa, o equipamento ele tem um investimento? Tem um investimento, mas imagina quanto tempo que você vai economizar. Tempo, e aí né? tempo é gente, é dinheiro. Exatamente, é energia, etc. E aí você tem hoje equipamento HP que você consegue aproveitar o espaço físico do equipamento para imprimir vários produtos ao mesmo tempo. Você não vai imprimir só este boneco. Você vai aproveitar o espaço físico. Então, você vai colocar o boneco aqui você vai colocar o chaveiro, aqui você vai colocar um outro. Então, você vai aproveitando e o próprio material que é utilizado para impressão, parte dele, ele pode ser reutilizado numa nova impressão. Sim, deu sobra. Exatamente. Porque ele tem uma característica ainda que dá estabilidade no projeto que vai ser feito. Né? Então, de novo, pontuando essa questão da economia circular. Então, você tem impressoras hoje também que são produzidas com material que é coletado com cooperativas recicláveis, ligadas, né, à marca, e que a HP faz esse trabalho muito excelentemente em várias regiões do Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem a cooperativa de Cotia, que é um case muito interessante, que eletrônicos descartados de maneira incorreta, né, são separados, são retrabalhados das maneiras que é possível, e você tem impressoras que têm 30% de material reciclado. Legal. Foi bom bater um papo com você. Nós fizemos obrigado, aqui Pedro. uma reciclagem. Eu acho que a gente... Nós começamos lá nas impressoras lineares. Falamos sobre as impressoras que tem gente que não imagina uma impressora com 3 cabeças, pensa que é um monstro. Matriciais. Né? Matriciais. Etc. Nossa senhora, ganhei dinheiro com isso. E depois veio a jato de tinta, as bombojet. Olha, para dizer que a gente não falou de tudo, só faltou uma coisinha. A comunicação visual. A comunicação visual, que é a comunicação que você via, vamos puxar no tempo, né? O outdoor. Sim. A comunicação que você via nos caminhões, que você ainda vê. Então, uma boa parte dela, uma grande parte dela, continua sendo produzida através da impressão. Então, ela possibilita a personalização. São os plotters. Exatamente, as impressoras de large format, de grandes formatos. Então, eu quero... Mas como é que você faz para personalizar um avião com o símbolo do time? Simples. Existe uma impressora grande que vai trabalhar com um equipamento adequado para adesivar aquele... Ela vai imprimir 20 metros por 3,20. Exatamente. Ela tem 3,20 de ponta a ponta. Exatamente. E ela vai imprimir 3,20 por 20 metros. Aí você vai pegar aquela etiqueta gigante, vai lá e cola. Exatamente. Mas não pode esquecer de limpar antes, né? Aí você tem... Lona, né? Lona do caminhão. Então você vê esses caminhões laterais... Exatamente. Com a marca da empresa, aquilo é impresso. Exatamente. Aquela lona é impresso. Eu quero colocar em casa uma imagem que foi a imagem que marcou, sei lá, do meu casamento, da minha filha, enfim, alguma coisa do tipo. Eu quero colocar lá na porta da minha casa. Pode ser o dia que o Palmeiras foi campeão mundial? Pô, não, cara. Quando? Não sei, você que tem que falar. Não, é que eu não sou bom de data. Provocando ele. Mas, enfim, é uma aplicação que não só para... Dá para imprimir. Para a parte de personalização, como eu falei, comunicação visual, que agora também começou a concorrer com o digital, né? Já de um tempo para cá. E, é claro, a aplicação de large format para pessoal de engenharia. Então, quer dizer, pro engenheiro, o A4 não basta. Então, ele precisa de um A1, de um A3, de um A0. Então, ele precisa de um documento maior para trabalhar na obra e que
muitas vezes um tablet não vai ter essa mesma experiência para ele, não vai dar a mesma confiabilidade e aí tem uma questão que, pô, ele quer rabiscar, ele quer mexer, ele quer trocar uma ideia com um mestre de obras ali, então... Ele precisa do projeto. Ele precisa do projeto. Precisa da planta Ele impressa. precisa da planta, ele precisa de um pedaço da planta ali, um Sim. segmento Não, da o setor planta. de mecânica também. Isso, de Elétrica, exatamente. também tem a planta. Então tem... Para você ver, a gente acha que... muitas pessoas acham que a impressão, ela... Pô, mas se imprime ainda? Sim. Se imprime muito. Só que às vezes você está vendo uma impressão e não está Exatamente. identificando que aquilo foi feito numa máquina. Ou algumas coisas... para chegar até ali, houve várias etapas de impressão. Então, eu acho que o futuro da impressão, se a gente falar aqui, é continuar se integrando com a tecnologia de maneira que a apoie. Então, essa... É o futuro. Eu acho que é o futuro. Os traçadores continuam, as impressoras pequenas continuam, Sim, 3D bombando, A impressão Cada vez fotográfica, mais. a impressão fotográfica... a impressão fotográfica voltando. Exatamente, a impressão fotográfica em pequenos formatos, a impressão fotográfica em grandes formatos também, e tudo isso buscando soluções que vão a favor do meio ambiente, porque num passado se utilizava muito produto químico que os veículos, né, eram produtos químicos fortes, que agrediam, etc. Então, hoje se busca muito a economia de energia e a questão água. Então, água como veículo para poder que esse produto consiga ser retornável de alguma maneira em outro produto, em outra forma, mas que consiga ser reaproveitado. Então, essa questão da economia circular, né, ela, na impressão, ela tem que ser sempre repensada. Márcio, muito obrigado. O eu bate-papo agradeço. foi legal. Queria mandar um abraço para o Fábio Gaia lá na Golden. Um abraço, Fábio. Ficar à disposição. E curtiu? Muito bom. Eu achei que a gente falou 10 minutos aqui, mas pelo jeito a gente falou A bastante. gente estourou o tempo, os caras estão com um revólver ali. Já o estão pessoal falando até do estúdio Palmeiras tá- aqui, ó. Tem jogo hoje? Não, hoje não tem jogo, pô. É quarta-feira que costuma ter, mas enfim. E a mensagem que fica é que a gente está à disposição para falar de impressão a qualquer momento, com qualquer geração, qualquer uma das 5. Eu pontuei 5, mas existem mais. E para algumas empresas que às vezes têm uma resistência em fazer negócios com impressão, analisem primeiro. Não digam que a impressão parou, que a impressão... Não, a impressão continua. E Continua precisou, forte. tem dúvida? Precisou de informação? Você que tem uma revenda, procura o Márcio lá na Golden. Márcio Nascimento. Márcio Nascimento na Golden, ele vai dar o suporte, usuário final, procura alguma revenda, fala, cara, procura o Márcio lá que ele vai te ajudar você a vender para mim mais fácil. Pode até me questionar aqui, se de repente a gente falou alguma coisa que não concordou, Vamos conversar. Vamos tomar um café. Muito obrigado. Eu que agradeço, e Pedro. um abraço para todo mundo na Golden lá e vamos em frente. Vamos em frente. Bons negócios. Valeu.